Dando continuidade ao estudo do movimento retilíneo uniforme, nós vamos ver aqui como que nós fazemos para analisar o encontro de corpos. Então, esta é mais uma aula de física para o primeiro ano do ensino médio, uma aula teórica com alguns exemplos. Nós vamos começando observando essas duas crianças que vêm correndo, né, uma de encontro à outra, e esses meninos, né, se a gente imaginar que o movimento deles é retilíneo e uniforme, na física a gente poderia analisar da seguinte maneira. O primeiro menino, que se chama Maxwell, poderia ter o seu movimento representado por essa equação, onde S é a posição dele, e para montarmos a equação das posições do Maxwell, a gente precisaria saber a posição inicial, né, de onde ele saiu, que aqui está representado por S0 do Maxwell, e também a velocidade dele, a velocidade média do Maxwell. E com isso a gente consegue montar a equação que representa as posições dele no decorrer do tempo. A mesma coisa nós podemos fazer com o Finnegan. Então podemos escrever a equação que descreve as posições do Finnegan no decorrer do tempo. Para isso precisamos saber a posição inicial, de onde ele saiu, e também a velocidade dele. Quando os dois se encontram, nós diremos que a posição do Maxwell é igual à posição do Finnegan, né? Porque os dois no encontro estão ali na mesma posição. Para analisar o encontro de corpos no movimento retilíneo uniforme, nós vamos considerar dois casos. No primeiro, nós vamos imaginar dois corpos que estão se movimentando em sentidos opostos, como a gente tem aqui nessa imagem, dois veículos indo um em direção ao outro. Todas as vezes que nós vamos analisar movimentos, é importante a gente definir qual que vai ser o lado positivo da nossa trajetória. Para isso, nós temos que observar qual é o sentido em que a numeração está aumentando. No caso aqui, nós vemos a numeração aumentando da esquerda para a direita. Então, nós vamos dizer, né, que a direita é que seria o lado positivo. Aí também nós vamos chamar o carrinho vermelho de A, o carrinho azul de B, e vamos considerar aqui que esse A tem a velocidade de 80 km por hora e faz ali um movimento progressivo, ou seja, no sentido da orientação da trajetória. O carrinho B tem uma velocidade de menos 60 km por hora. O menos está indicando que ele se movimenta no sentido oposto ao que seria a orientação da nossa trajetória. Como o carrinho A está partindo, né, inicialmente, ele está saindo da posição 20 km, podemos escrever a função temporal do movimento dele, dizendo que é 20 mais 80t. No caso do carrinho B, ele está partindo da posição 90 e podemos escrever então a sua função horária como sendo 90 menos 60t. Para que a gente possa descobrir o instante em que os dois irão se encontrar, a gente vai igualar. Porque igualar o quê? Igualar as duas expressões que nós temos ali de funções horárias. Então, vamos dizer que a função temporal do carrinho A vai ser igual à função temporal do carrinho B, porque as posições deles serão as mesmas no momento em que eles se encontrarem. Então, a gente vai igualar as duas ali e vamos isolar o tempo do lado esquerdo e os outros números do lado direito. Juntando todos os tempos, nós teremos um total de 140t igual a 70, e fazendo então a conta, descobrimos que o tempo que corresponde a esse instante em que a posição dos dois é a mesma, é o tempo de meia hora.
Então, portanto, né, após meia hora do movimento de cada um, eles se encontraram. Agora, nós podemos também descobrir em que posição foi o encontro. E para isso, nós vamos utilizar justamente o tempo de meia hora em cada uma ali das funções temporais. Então, nós vamos substituir esse valor, que nós já sabemos que é o tempo, o instante em que eles se encontraram, substituindo em cada uma das expressões, nós vamos descobrir que a posição do encontro foi 60 quilômetros. Não é necessário fazer sempre a substituição nas duas funções temporais. Podemos escolher uma delas e substituir. Aqui eu fiz assim apenas para a gente poder verificar que de fato, no tempo de meia hora, ambos estavam na posição 60 quilômetros. E, portanto, essa foi a posição ali da estrada onde os dois se encontraram. Então, aqui a gente observa, né, na imagem, os dois ali naquela posição de 60 quilômetros, que foi a posição do encontro. Agora, vamos analisar essa outra situação em que nós temos corpos em movimento retilíneo uniforme, vemos ali um ciclista e um pedestre, e eles estão ambos se movimentando no mesmo sentido, né? Os dois estão indo para a direita, e vai haver um encontro entre eles. Então, para que esse encontro exista, é necessário que o veículo de trás esteja com velocidade maior que o da frente. Senão, não teria como, né, esse que está atrás alcançar aquele que está na frente. Bom, para começar, a gente vai observar as marcações de posição na nossa rua ali, né? E vamos observando então que a numeração está aumentando para a direita e, portanto, a gente vai ter a nossa orientação da trajetória para a direita. Vamos supor que esse veículo A, o ciclista, está com velocidade de 13,5 metros por segundo e o pedestre com velocidade de 2 metros por segundo. Então, dessa maneira, o ciclista vai conseguir alcançar o pedestre em algum momento. Vamos escrever então a função temporal do ciclista, colocando ali a posição inicial dele, que é 200 metros, e somando com a velocidade dele, que é 13,5, vezes o tempo. A mesma coisa vamos fazer com o pedestre. Ele sai da posição 500 metros e tem velocidade de 2 metros por segundo. Então, montamos aqui as duas funções temporais deles. Descobrir as duas características, né, do encontro, ou seja, o instante e a posição em que eles vão se encontrar, nós vamos igualar essas duas funções aí. Então, no instante do encontro, a posição do A será igual à posição do B. Então, vamos escrever ali, né, a função horária de cada um, isolando o tempo do lado esquerdo, deixando os números do lado direito. 1,5t vai ser igual a 300. Chegamos à conclusão que o instante, né, o tempo em que eles vão se encontrar, será 200 segundos após ali, né, o instante que a gente começou a observar aquele movimento. Então, ok, se a gente quiser saber em que posição eles vão se encontrar, teremos que substituir o valor do tempo igual a 200 segundos nas funções temporais. Então, substituindo o valor de 200 segundos na função temporal do A, descobrimos que nesse instante, né, de 200 segundos, ele estará na posição de 900 metros. Podemos fazer a mesma coisa na função horária do B e percebemos que também, né, ele estará na posição 900 metros nesse instante. E, então, esse é o lugar em que eles vão se encontrar, né, a posição em que o ciclista consegue alcançar o pedestre. Então, aqui a imagem, né, mostrando os dois ali se encontrando na posição de 900 metros. Podemos fazer alguns exercícios agora, né, para poder praticar esse assunto. Então, na página 52, nós vamos fazer os exercícios 10 e 11.
E aqui diz o seguinte: dois móveis, A e B, começam seus movimentos em um mesmo instante, em uma mesma pista, com as suas posições medidas em relação ao mesmo referencial. As funções das posições de A e B com relação ao tempo são dadas, respectivamente, por. Então, a posição do A é igual a 10 menos 4t e a posição do B é igual a 50 menos 6t. E esses números, eles indicam ali que estão nas unidades do Sistema Internacional. E com base nessas funções, eles pedem aqui no número 10 que a gente calcule em que instante de tempo o móvel B alcança o móvel A. Vamos lá, né? Vamos para fazer o número 10, encontrar o instante em que o móvel B encontra o A, a gente vai igualar, né? Eles vão estar ambos na mesma posição nesse momento em que eles se encontrarem. Então, igualando as duas funções temporais ali, mais uma vez, separando os tempos e deixando os números ali do lado direito, chegamos à conclusão que 2t é igual a 40 e que, portanto, o tempo, o instante em que eles se encontram, será de 20 segundos. E no número 11, pedem que a gente descubra a posição em que eles se encontram. Para isso, né, a gente vai substituir o valor 20 segundos na função temporal de um deles, e aí descobrimos que a posição em que esse encontro aconteceu foi a posição de menos 70 metros. Podemos fazer a substituição na função horária do B e verificamos que de fato, né, é o mesmo número, de forma que nesse instante de 20 segundos, ambos estarão na posição de menos 70 e que é o local onde eles vão se encontrar.